dia, galera! Então, hoje vamos falar sobre o primeiro vídeo de Dom Quixote. Eu sei que a Tati só veio aqui porque ela quer que eu mostre para ela este presente que ela me deu de aniversário. Então, hoje nós vamos falar um pouco das edições, um pouco de dicas para ler Dom Quixote. E é isso, galera. Hoje a gente não vai falar sobre o primeiro capítulo, não se preocupem. Isso é uma preparação para a leitura, porque uma leitura maravilhosa dessas, ela tem que ter um pouco de, tem que ter um pouco, não bastante preparação. Então eu trouxe aqui todas as edições que eu tenho de Don Quixote, porque a primeira coisa que a gente vai falar, a primeira dica para ler Don Quixote, e essas dicas a gente está vendo, eu vi um vídeo do nosso inglesinho favorito, né, o Benjamin, e ele Sim. fala, ele tem um livro que chama-se, um vídeo que chama-se 10 dicas para ler Don Quixote. A primeira dica, eu acho que vai ser a que a gente vai falar hoje, que ele fala Get the Right Translation, né? Em inglês, ele considera a melhor tradução a da Edith Grossman. Ele fala em outras traduções também, ele diz que cada um deve olhar a sua tradução, ver qual que se adapta melhor, mas ela fala da Edith Grossman. E um outro vídeo que eu gostei muito é aqueles da FUVEST, da USP. A gente vai deixar aqui todos os links para esses vídeos dos quais eu estou falando. E a professora fala sobre várias traduções. Seria assim, ó, a primeira tradução em português brasileiro teria acontecido em 1950, numa edição da José Olimpo, que depois foi reeditada pela Ediouro, com as ilustrações do Gustavo Doré. Mas no final, ela mostra várias edições, e no final eles falam que a melhor é essa aqui, ó, Dom Quixote de La Mancha, que é a edição da 34, é uma edição que ela foi feita em 2002, a primeira parte, a tradução da segunda parte veio em 2007, a gente reclama, né, que demora entre uma e outra, mas agora que essa aqui já está pronta, demorou entre uma e outra, mas como nós estamos em 2016, e o que ela tem em comum com essa primeira edição brasileira é que ela tem as gravuras do Doré, do Gustavo Doré, que a gente já tinha visto aqui, quem já acompanha o canal há mais tempo, numa edição do Dante, do Inferno, não, da Comédia, que ele ilustrou também a Divina Comédia. Eu já mostrei, acho, para vocês aqui, umas ilustrações dele da Divina Comédia. Aqui, gente, é a bilíngue, e assim, ó, ela é uma coisa assim, ó, e não é como a gente está acostumado, tipo, espanhol numa página e português na outra. É aqui embaixo que vem o espanhol. E tu tem que te esforçar bastante, ó, a letra é pequenininha, ó. Sim. Os jovens não vão sentir tanto isso, eu quase morri, porque eu tô assim, eu tenho um óculos para perto, um óculos para o computador, um óculos para isso, eu tô enxergando cada vez pior. Mas aí eu resolvi que eu vou comprar uma lente, sabe? Aquelas lentes, um monte de... Eu ria dos meus pais que tinham aquelas lentes, né? Mas a melhor coisa é aquela lente do leitor, assim, uma lente que ela é comprida, assim, que tu vai passando e ela vai aumentando a letra. Porque não dá para perder isso, né? Tu ter ele em português e ter ele em espanhol é muito boa. Mas a edição que está todo mundo curioso, porque essa aqui todo mundo conhece, é a edição de Don Quixote que eu ganhei de aniversário da Tati. Ó. Essa edição também tem essas ilustrações maravilhosas. Gente, isso aqui é um livro de arte, praticamente. Isso aqui não é para levar para fora de casa. Tá? Ele é um livro pesado. Ele aqui é só a primeira parte, né? Estamos esperando a segunda. Ele é grandão. Deixa eu só mostrar para vocês um do lado do outro, tá? Sendo que o da 34 é grande também. Deixa eu ver se esse aqui é a primeira parte. Não, esse aqui é o segundo. Ó. Esse da 34, ele é pesado, mas pensem que ele tá escrito em português e em espanhol, né? Ó, e tá aqui que eu acho que dá para ver melhor. Ó. Parece pouco, mas faz muita diferença. Ó. Então, assim, ó, ele é bem maior, fora a capa dura, né? Vou pegar uma edição aqui que tem a primeira parte sem tradução. Ó. Isso aqui é só em português, essa edição que eu peguei, é só a primeira parte. Mas eu quero falar um pouco com você sobre essa foto. Então aqui, ó, tem todas as coisas a mais, eu não tirei aqui para vocês verem. Isso aqui, quando tem essas edições da Antofagem, que eles mandam, ó, tem um QR Code para tu pegar as aulas, aí aqui ele faz a propaganda sobre as videoaulas,
aí fala, ó, tradução Paula Araújo e Silva Massini. Paula de Araújo e Silva Massini. É uma tradução nova, né? Aqui nós temos aqui, ó, pós-fácios de Christian Dunker, Maria Augusta Vieira, Paula de Araújo, Silvia Massini e José M. Lúcia Megias. Então, um monte de pós-fácios, que eu vou deixar para ler depois, porque geralmente tem um monte de spoiler, apesar que é Sim. mais um clássico, né, que a gente não pode falar muito em spoiler. É verdade. Tati, o que mais tu queres saber sobre essa edição? Que agora eu só falei. Eu tenho que Não, respirar um pouquinho. eu pensei, toda aquela questão de quando é que a Antofágica vai lançar a companhia. Já ia colocar a culpa na Na outra conta da editora, companhia. na conta da companhia que sempre é que leva bronca da gente. Mas eu espero que eles lancem logo, né? Não só para ter a edição, né? Compor aí a obra completa, mas porque eu acho uma sacanagem as editoras aí lançarem os primeiros, segundos livros e depois esquecerem e passarem anos e aí de repente não tem mais, entendeu? Como a gente já viu acontecer com outras, mas como eu estava curiosa porque parece tem muitas, né? Se bem que o pessoal reclama, mas essa capa é bonita da Antofágica, eu achei muito bonita, mesmo não vendo pessoalmente. E como você falou, é uma obra de arte, né, Malu? Então acho que para acompanhar vale a pena, que nem lembrei do Moby Dick também, né? A É, edição também é linda, né? Apesar de eu não ter, mas eu um dia ainda vou adquirir só para ter mais uma edição de um livro que eu é, gosto muito. a edição do Moby Dick é maravilhosa. Bartleby e Moby Dick, os dois da Antofágica, são ilustrados pela Letícia Lopes, que é uma grande artista Uhum, daqui. Agora eu acho que ela está em São Paulo, mas é uma sim, baita artista, assim. Ela é fantástica e ela conta um pouco nesses vídeos da Antofágica sobre esse processo. Aqui, olha, essa aqui eu não sei, eu não conheço, né? Fala aqui, ó, capa e projeto gráfico, Giovanna Cianelli. Eu não sei se ela é a artista de todas as obras, mas assim, ó, é uma mais linda que a outra. Esse guerreiro aqui, esse Dom Quixote, me lembrou um pouco, quem é aqui do Rio Grande do Sul, as esculturas uhum, do Chico, eu acho que é o Chico que faz os guerreiros, o Chico Stockinger. Eu até tenho uma escultura aqui, mas não sei se é ele ou um mais antigo, mas um foi o mestre do outro. E é muito parecida, assim, essa parte de cima, assim. uhum, Isso aqui parece um guerreiro. Se você ver a escultura, vai se lembrar. sim, E, gente, assim, ó, aqui já vem a ilustração. Tu abre a primeira página, já tem uma linda que delícia. ilustração com os Cervantes, ó. Aham, Eu tô tendo que ir para trás. É tão grande que eu tô tendo que ir para trás para mostrar para as abrir, fotos, né? sim, Essa ilustração vale a pena ter eu ir bem mais para trás, porque é muito bonita, uma das outras de abertura. E também aham, parece, olha isso. sim, Então, assim, é um livro de arte, assim. Mas, fora isso, tá super fácil, a letra tá boa de ler. E, então, assim, eu acho que eu vou ler aqui também, ó. E aqui, olha que legal, ó, os versos. Ele tá sim. muito bonito, muito bom de ler. Olha, apesar, assim, a letra não é enorme, mas ela se destaca tão bem, porque o entrelinha dela é boa. Então, mesmo para as pessoas cegas, que nem eu, ó, Dá para, não é tão desconfortável, né? olha só. Uhum, Então, ela pega e ela tem aqui, tu vê aqui outras ilustrações de outras pessoas. Essa aqui não é uma ilustração original. Ela, claro, ela vai colocando aqui os créditos, né? Ela vai dizendo de quem é a obra, em que ano que ela foi pintada, sabe? aham. Pena que não diz onde ela tá. Eu adoro quando diz está no museu tal, tá Sim, sim, na galeria tal, porque a é, gente quando vai no já vai no lugar já vai, esperando ver a obra, né? sim. Mas enfim, e tem as do Gustavo Doré aqui também, né? Olha essa que linda, ó. Valério Iriarte, 1720. A gente não pode esquecer, gente, que esse é um dos é um livro ele era contemporâneo de Shakespeare, então um Sim, livro que tem muita história, né? é, Assim como a gente vê Shakespeare tem milhares de referências e ilustrações, etc. Cervantes sim. também.
a contracapa dele, ó. Eu sou aquele para quem estão reservados os perigos, as grandes façanhas, os valorosos feitos. Olha que bonita letra, tudo. Sim. Um Então, assim, capricho realmente, eu demais, acho que a né? Antofágica tá investindo nesse livro arte. E tem Sim. fitilho, né, galera? Tem fitilho, que é uma Ah, coisa muito importante, né? Eu já fazer um livro lindo desses, não botar um fitilhozinho, né? Não, sim. não faz sentido. Ainda combinou, né? A Eu sou, cor aí tá é, combinando. esse azul, essa cor, esse. Ah, eu achei fantástico, assim. Ele é Sim. mais lindo ao vivo, porque quando tu vê ele ali na Amazon, em qualquer site de vendas, tu olha e tu não vê o tamanho dele. Então, às vezes, parece que aquele azul tá exagerado, assim. Mas Uhum. não, ele é maravilhoso. E é tantos tons de azul. Aqui, assim, no vídeo não fica tão evidente, assim. Gente, são muitos tons de azul, assim. Ó, Sim. vem desde, ó, aqui, ó, dependendo da luz que pega, Fica olha esse que é diferente. mais claro. Esse aqui fica, lembra que traz um pouco para cá, né? Mas Sim. aqui, se tu vê, parece bem um turquesa, mas aqui, quando tu olha a capa junto, assim, tem que comprar, Tati. Quando tu vier para o Brasil, já avisa mais uns 4 quilos na mala, que deve ser o peso dele. Não, eu vou te contar Tá. então. Eu vou te contar o que eu descobri, não, mas assim, eu já às vezes comprava livros em Portugal, né, mas pela Bertrand, e aí eu falei assim, mas tem a Travessa, a livraria da Travessa tem em Lisboa também, e vende livros do Brasil, né? Brasileiros? Então eu entrei em contato porque, como eu vou mudar de endereço aqui, eu falei, se eu pedir no site e demorar para vir, então aí não vale a pena porque eu vou ter que mudar o endereço. Então eu entrei lá, peguei contato. Bernardo, se você nos assiste aqui, vou falar para ele. O que me atendeu foi a pessoa que respondeu o meu e-mail. Então eu mandei para ele assim uma lista de alguns livros que eu estava interessada e ele me retornou. Coloquei esse aí para ver se tinha disponibilidade, né, na loja lá. Porque depois, se eu quiser pedir alguma coisa com mais tempo, eu vou fazer depois, quando eu já tiver no novo endereço, para não ter esse problema de, sei lá, depois entregarem e eu não, não ter mudado ainda o tempo, assim, porque os livros demoram para vir do Brasil. Eles colocam lá uma data de 45 dias. Então eu falei, aí ele falou, não, esse livro tem. Ele respondeu, foi assim, uma graça, e eu falei, então eu já encomendei. Então, logo terei Show! também essa obra de arte em casa, porque eu não ia aguentar ficar sem. Mas, Bernardo, muito obrigada. muito obrigada. As primas agradecem. Mas, paralelamente, né, eu acho que eu já mostrei aqui para vocês, eu tenho a edição da Penguin, que vem na caixa, né? Nessa caixinha aqui, com os 2 volumes. Então, eu comprei, quando eu comprei, esse eu comprei no Brasil mesmo, já faz um tempo. Então vem o volume 1 e o volume 2 na caixinha, então a caixinha depois fica bonitinha lá na estante. E vou no básico aqui da Penguin, a tradução é do Hernani Só, e a gente normalmente confia nas traduções da Penguin, né, Malu? Eu acho que essa da Penguin é mais recente que essa da 34, né? Essa da Pode ser. 34, ela é primeiro volume 2002, segundo volume 2007. Uhum. E eu acho que eu vou ler em casa, aqui, ó, porque tá gostoso de ler. E Sim. eu vou, claro, sempre olhando a da 34 também, em Uhum. função de ser bilíngue. Mas é aquilo, né? Ler um pouquinho em cada uma. Sim. O E gostoso é ver também a diferença aí, às vezes, o gostoso é ler em várias, para a gente sentir como que é e tudo, e depois a gente pode até falar um pouquinho mais. Eu não sei, pela proximidade com o espanhol, se bem que é um espanhol arcaico, né, se é que a gente pode falar assim, ou se é que se fala assim, mas é o espanhol antigo, então creio eu que já mudou muito, assim como o inglês do Shakespeare, mas por isso que ter essa edição aí bilíngue é interessante, Malu. É talvez o mesmo que eu tenho aquela edição do Príncipe do Maquiavel, também bilíngue, mas se você for ver, é bem disparado do que é o italiano hoje, entendeu? Então, mas é bem interessante também, se tem algum conhecimento na língua, e para a gente o espanhol é muito próximo, então acho que a gente tem até essa capacidade de tentar, de ver, né, de
por curiosidade, ler também no original. Com certeza, com certeza. Acho que tanto para o italiano quanto para o espanhol, a gente lendo em português, quando a gente lê em espanhol, a gente vai achar que entende tudo mesmo, mesmo que seja um espanhol Sim, arcaico. sim. É como eu li no. Eu também li bilíngue a Divina Comédia, e pode ser um italiano. Não, dizem que não, né? Diz que é o primeiro italiano moderno, é o da Divina É, Comédia. Mas eu estava entendendo tudo de italiano, e olha que eu não sou boa em italiano. sim, Mas é, a gente lê um, lê o outro, né? sim. Mas, ó, e agora eu tenho que mostrar esse Ai, aqui, ó, que a Malu mandou de presente para os meus filhos, mas eu já peguei aqui para ficar com ele enquanto estamos, fazendo a enquanto formos, ler o Don Quichotte, né, olha só que lindo. É uma é lindo. edição Aquelas e que dão assim presente e dó. exato, e são ai, muito legal aqui, ó, tem várias figuras no livro e eu com certeza vou acompanhar e vou aí sim, né, nesse espanhol aqui eu vou tentar, ler junto aqui. Muito Mulher, eu bonito, me ó. apaixonei. Eu me apaixonei. Ai, que amor! Hum. Que amor. Eu me apaixonei pelos clássicos com uma coleçãozinha assim de tipo introdução, sabe? Aham, E aí sim, eu li vários, assim, às vezes até esqueço, eu tenho que pegar essa coleção até para ver quais que eu já li. Porque às vezes eu leio um livro, bah, mas eu já li isso, na verdade eu li esse fácil, sabe? sim. O que que acontece? O, além de ter essas edições para jovens e crianças para se apaixonarem pelo livro, né? E que muitas Uhum. vezes são boas para gente. Aquela Hamlet, lembra quando nós lemos Hamlet? Aquilo Sim, ali é bom para qualquer idade, né? é. Aquela edição de Hamlet. Eles têm um termo em inglês que até o Benjamin usa sobre esse tipo de edição. E aí ele diz que são edições, bridge version, Uhum, versão ponte, né? Então, que essas bridge versions, ele não tem nada contra bridge versions, né? Essa aí uhum. não é o caso, porque essa é uma edição feita para jovem, né? Sim. Eu dei até um para criança, para Nani, que o dela é pequenininho, um para bebê, assim, né? Aham. E são muito boas porque, na realidade, elas realmente cumprem o papel delas de ponte, porque não tem como tu ler a Bridge Version e depois não querer ler o original, Exato. né? Sim. Então, acho que é a mesma coisa, essas versões de crianças, sempre, de jovens, sempre faz a gente querer ler na vida adulta original e ainda ter aquela memória afetiva do clássico, né? Sim, sim. Uma coisa que é a segunda, que eu adorei, assim, diferente de todos os vídeos que eu vi, e eu estava sentindo falta disso, porque as pessoas falavam do. Ah, que. Tipo, tem uma música, não sei se vocês conhecem, tem uma música que chama O Idiota. O Idiota não, chama Don Quixote, e o Uhum, cara é dos Engenheiros do Havaí, que é uma banda daqui, uhum, e olha, eu não sou bairrista nesse sentido, não é das minhas bandas favoritas. Eu gosto, acho uma banda boa, claro. Fui a shows, né? Fui até no uhum. acústico do Humberto Gessinger, quando começou aqueles acústicos MTV. Mas, assim, não é a minha banda favorita. E essa música, ele se fala eu idiota, eu como se aquela coisa de acreditar fosse ser idiota. E eu acho muito errado isso, sabe? Aquilo não tá me soando bem. Então, até tem uma menina que fala sobre essa edição, que ela é do Clube de Literatura Clássica, ela tem uma edição do Clube de Aham, Literatura Clássica, e acaba assim que eu não gostei muito dessa edição, porque as letrinhas são pequenas, ó, e aham. não é, eu achei que fosse ser bilíngue, mas ela não é, sabe? Uhum. Achei, bah, o legal dela vai ser que vai ser bilíngue, mas não é bilíngue. Não é. Então acabou meio sem uso essa aqui. Mas ela fala isso também, fala sobre a música e tal, e vai bem em contrapartida do que fala o nosso inglesinho na segunda dica que eu achei fantástica, que ele diz: do not patronize the characters. Então, Uhum. patronize é uma coisa assim, tipo look down, assim, né? Seria É. uma tradução assim de não menospreze, né? Uhum. Não Sim. se menospreze a tradução, mas é uma coisa assim, tipo, não tenta fazer deles uns coitados, porque
coitados por serem sonhadores, por sonhar o sonho impossível, como diz a música do musical, né? Sim, E eu acho isso, sabe? Eu acho que quanto mais a gente menospreza quem sonha, quem acredita, na realidade, o ingênuo é tu de não acreditar em sonhos, porque existe. Agora tá todo mundo, um monte de gente falando, principalmente quem quer que não morra a literatura. A literatura está morrendo e tal, e a literatura não existe mais. Eu tô vendo um seriado que é aquele Younger, que ele é passado dentro de uma editora, assim, grande parte dele é dentro, é o mundo editorial de Nova York, e chega um desses reizinhos da tecnologia com 20 anos, assim, uhum, morreu, o papel morreu, isso morreu, e a gente vê que não é bem assim, ainda temos literatura, cada vez, eu participo de um projeto social, e olha, volta e meia as pessoas entram em contato comigo, olha, a gente está precisando de livro, e quando eles falam livro, não é livro Kindle, é livro físico, para um projeto uhum, assim assado, para uma biblioteca, eu fico numa felicidade, porque eu penso, eu não sou um sonhador, existe uma realidade de leitores. E sim. sempre vai existir, e talvez até ela aumente pela necessidade que as pessoas têm de, de parar um pouco, de sair um pouco das telas. Sim. E talvez isso aí eu seja um mena flamante, assim, né? Um sonhador, um isso, um aquilo. Mas isso que ele fala de não ter pena, eu acho muito, muito verdadeiro. Eu não sei se porque eu já estou indo com essa expectativa de que aquela coisa assim meio ali, a Alice não tinha que pensar em não sei quantas coisas Sim. impossíveis antes do café da manhã. Então eu brinco Uhum. que eu sou essa pessoa, eu gosto de pensar em várias coisas impossíveis antes do café da manhã, Sim. né? Porque eu acho que se a gente não sonha, pô, então para que ver, né? É, assim, eu tô indo para essa leitura com, claro, expectativa, porque é um clássico, e, assim, fiquei me perguntando outro dia, nossa, e ainda não li, né? Mas só do jeito de escutar lá o inglesinho falar com tanto carinho, e ele fala que é uma das leituras que ele mais gosta, a gente acompanha também no projeto Shakespeare, quase sempre, ele também é um amante, né, de Shakespeare, ele gosta muito, ele fala com tanto entusiasmo que eu sempre vejo assim, eh, aquele entusiasmo realmente passa para a gente quando a gente está fazendo a leitura pela gente, né, quando a gente pega o livro para ler. E acho que eu tô com expectativa de que esse aqui vai fazer a mesma coisa com a gente. E eu acho que o grande problema de quando é um clássico assim, a gente ter muita informação antes, ou às vezes a gente ficar preso em alguma coisa, por isso assim, eu meio que vi algumas, né, alguns materiais e algumas coisas, mas eu ainda a única coisa que eu comecei mesmo foi, ler a introdução aqui dessa edição, que é de um dos tradutores para o inglês, do Don Quixote pela Penguin Classics, só que do inglês. E né, ainda estou na introdução aqui e com a esperança assim de que, esperança não, eu tenho quase certeza que eu vou gostar, que eu vou me apaixonar também. Mas eu gosto de quando é uma coisa assim com muita informação, de chegar devagar, sabe, Malu? E ler, começar a ler e depois ir consumindo os materiais e todas as coisas para sentir um pouco isso, aproveitando que é a primeira leitura, sabe? Assim, a primeira leitura, apesar da gente já conhecer a história e já ter ouvido, porque é uma história conhecida, né? Então a gente já ouviu Sim, falar, isso aí não foge, não é totalmente, é que nem, sei lá, você não ter lido Moby Dick, mas você sabe que Moby Dick é a baleia, né, então você já sabe de algumas coisas. E aí como você falou, spoiler, eu não sei se cabe falar de spoiler aqui, mas enfim, é mesmo para guardar essa sensação de começo, de entrar na leitura e ter essa relação e se apaixonar durante o processo, é, ser pessoal, né, e não tão talhado já com tantas informações que a gente normalmente tem quando, é claro, se tratando de um clássico como esse, né? sim. Por isso que eu, assim, ó, eu acho que é válido assistir vídeos, mas principalmente esses vídeos que são tipo dicas para como ler, Sim, sabe? uhum,
não sobre que não falem sobre o conteúdo. Eu vi esse do Inglesinho, eu vi Sim. esse que até esse aqui tem spoiler, aquela bem linguagem moderna, o vídeo dessa Clube de Literatura Clássica, que ela fala, Maura, parem, se vocês não querem spoiler, parem aqui, não sei o quê. Uhum. Daí, tem toda essa discussão que a gente acha que não tem spoiler de clássicos e tal, mas assim, eu acho que vai ser aquela sensação como a gente tem quando lê uma peça de Shakespeare. Porque Uhum. até quando tu lê Romeu e Julieta, tu vê, eu conheço a história, mas olha só, Sim. tem cada detalhe que tu fica maravilhado, e o mais fantástico é quando tu relê, né? Sim. E reler Romeu e Julieta ou qualquer peça de Shakespeare é bem mais fácil, né, do que reler Dom Quixote, porque as peças são É. curtinhas. Eles sempre te trazem um negócio diferente, assim. Então, assim, pô, Romeu e Julieta tem 500 filmes, tem 500, não só do Romeu e Julieta, mas como baseados, inspirados e tal. E tem o cerne da história, mas os detalhes da história é só lendo mesmo, sem vai Sim. ver quando lê Hamlet, qualquer peça de Shakespeare. E a releitura também te traz, né? Sim. Então, eu acho que ele até fala sobre essa questão de eles serem contemporâneos, de terem vivido na mesma época, mas terem vidas completamente diferentes. E mais adiante, até uma das tips dele é saber um pouco sobre a vida de Cervantes, né? Aham. E isso me traz para uma coisa que eu quero antes de finalizar o vídeo, eu queria falar. Mas, enfim, ele diz que Shakespeare até escreveu uma peça baseada num personagem de Cervantes. A gente Uhum. não sabe se Cervantes conhecia Shakespeare, mas Shakespeare, sem dúvida, Conhecia. e, sabia de Cervantes. É uma peça que está perdida, mas que se sabe que ele encenou, né? Sim. E ele fala que tudo que a gente não sabe da vida do Shakespeare, a gente sabe da vida de Cervantes, porque a peça dele é um pouco ele, o Uhum. livro O dele é um livro, pouco é. ele. Sim. E como se não fosse suficiente, uma das coisas que ele fala é que é o livro preferido da vida dele. Uhum. Então, as expectativas têm que ser boas, né? Tem. Tem que ser. E a terceira dica que ele fala é que o livro é um espelho. Então, o que a gente vai ver em cada fase do livro, em cada parte, ele é cada vez mais um espelho. Que a gente tem que olhar o livro como espelho. Eu acho que isso vale para quase todos os livros que a gente lê, né? Sim, E eu acho que exato. esse aqui, que pra gente, isso aqui, eu acho que dá um vídeo falar do Don Quixote como espelho, dos livros como espelho. Então, eu acho que isso a gente vai deixar para ir falando ao longo da leitura, as partes que são um espelho para mim, para ti, Uhum. porque cada um vai ler de um jeito, né? E cada um vai ter o seu espelho numa. Claro, vai ter várias partes que a gente brinca, né? Que a gente lê o mesmo livro, e daí quando a gente vem falar sobre ele, a gente sublinhou exatamente a mesma parte, né? Sim, Não é à sim. toa que tem aquelas sublinhos aquelas sublinhadas No Kindle, né? do Kindle, né? As É, mais populares. Porque as sim, pessoas acabam sublinhando, mas vai ter partes que vão ser o teu espelho da tua vida. Ou tu vai sim. ter certeza que só é da tua vida. E nós vamos vir aqui ao longo da leitura falar sobre isso. E daí a quarta é isso que ele fala de saber um pouco da vida de Cervantes. E sobre saber um pouco da vida de Cervantes, tem um musical que meu pai sempre falava, eu nunca tive prazer de assistir, mas tem um filme que é a adaptação desse musical, que chama Man of La Mancha, o musical, Uhum. e ele faz assim um Don Quixote que é também o Cervantes. Então, e aquela música Dream, The Impossible Dream, que eu fico sempre Uhum. falando, é desse musical. E Sim. essa música foi tão lindamente traduzida por do que é assim, que eu acho ruim botar pecha de gênio, mas o cara é um gênio, né? Mas eu acho que daí gênio parece que em tudo na vida mas o cara faz coisas geniais, e mesmo quem não goste dele vai ter que concordar que ele faz coisas geniais, que é o Chico Buarque, e Uhum. uma interpretação dele com a Maria Bethânia, assim, uma interpretação antiga, mas que está numa perfeição. Procurem no Spotify, Sonhar o Sonho Impossível. Então, assim, a tradução é maravilhosa, maravilhosa. E esse musical, gente, é o que dá a capa desse livro, que infelizmente eu Uhum. acho que a única pessoa que talvez se lembrasse disso aqui entre nós não está aqui entre a gente mais, que é a que faleceu Ah, é brevemente, que é a verdade. nossa Simone, brevemente, recentemente, que foi a É. nossa Simone.
Assim, ó, é uma edição do Círculo do Livro. E ela foi do Círculo do Livro, assim como meu pai. Então, a gente leu muito livros em edições parecidas, porque ela também participava do Círculo do Livro, que eu acho que é um pouco do que a gente participa aqui. Essa capa da edição do Círculo do Livro é desse musical. Aqui vocês veem a Sophia Loren. Loren. Esse musical é de 1972. O musical não, a adaptação cinematográfica é de 1972. E aqui é o Peter O'Toole, bem moço, ó. Apesar de estar com a barba branca, Sim. né? Aqui, ó, tá ele, Sancho Panza, na segunda parte. E nesse livro, que eu acho que a gente vai fazer um vídeo só para falar dele, que além do Don Quixote tem várias referências, eles fazem uma fotonovela com as imagens do musical. Que legal. Entre outras coisas, além de apresentar o texto e tal, eles trazem a fotonovela com as imagens do musical. E é muito legal também aqui as pessoas que fazem os passos, assim como aqui tem o da aqui também tinha uma coisinha assim, tipo isso que vem no da Antofágica. E eu larguei aqui por cima e agora não acho. Mas, enfim, fala dos pós-fácios e dos textos. Ah, tá aqui, ó. Aqui ele te traz textos de nada mais, nada menos, ó. Com edição, com intervenções de Paul Auster, David Bowie, Jorge Luis Borges, Glória Fuertes, Ana Maria Matucci, Miles Davis, Milan Kundera, Irene Vallejo e muito mais. Entre esses muito mais está a nossa querida autora do Conto da Aya. A feminista, sabe? Margaret Atwood. Ela também está aqui falando sobre o texto. Então, assim, essa edição é simplesmente o máximo. Ela é toda em espanhol, então eu vou só gente nada importante, né? Só gente... Sim. E olha só, ela é muito como a gente gosta. Ela é a letra gostosa de ler. Ela tem um espaço de marginália incrível, né? Sim. Além de todas as referências. Então, assim, ó, eu vou ter que... Eu vou precisar, acho, de mais tempo do que a gente... do que a gente precisou para conseguir ler em todas essas edições. Porque, no mínimo, eu quero ler nessas 3 edições aqui, ó. Essa aqui é a minha vontade, ó, Tati. Olha lá, a Malu, ela já vem se preparando para essa leitura já faz um tempo. Então, olha só o que a gente vai ter de material e de informações aí, né? Só coisa boa, Malu. Só coisa boa. E quem for para Madrid, me contate, porque eu tenho um guiazinho só dos lugares de Don Quixote. Porque eu fui a Madrid o ano passado, fui só a Madrid, não fui a cidadezinha do Don Quixote. Isso vai ficar para outra vez. Mas aí, ó, aqui tem tudo. E é tão legal. Eu saí eu tinha comprado esse livro, e aí eu fui numa loja de cartões postais para comprar cartões postais para mandar para minhas amigas. E o final da história é triste, tá? Mas assim, ó, nessa loja de postais, eles tinham carimbos, ó, para a gente carimbar, não só os cartões postais, mas também todas as lojas agora todas as lojas, várias dessas lojas que são tipo como a gente, assim, porque o leitor é um sonhador do sonho impossível, né? Ninguém mais que a gente é sonhador do sonho impossível. Também gosta dessas firulazinhas, né? Um carimbinho, né? A gente tem um carimbo das primas, aliás, que se você ainda não adquiriu, vá agora no site, adquira. E tem essas coisas. O final dessa história é triste, sabe por quê? Porque eu sentei num lugar, num café. Eu tenho até foto disso, porque eu tirei foto deles antes de mandar, porque eu queria ter para mim a lembrança dos cartões. Tirei foto de frente e verso, escrevi para todos, botei os endereços, assim. Estava esperando o Diego. Eu adoro fazer isso em viagem, assim, ter um tempo, botar tempo fora, né? Sim. E agora, nisso tudo, eu tenho outro livro que também foi recomendado pela Tati, que é a Momo. Eu acabei de ler um capítulo que devia ser obrigatório para tudo que é leitor, que é sobre essa questão de como botar tempo fora e ganhar vida. Mas, enfim, eu só tergiversando como sempre, mas, enfim, eu adoro esses momentos na viagem e depois eu nunca mais achei os cartões. Porque foi uma correria para eu ir no correio. Eu fui no correio lá para mandar eu tinha comprado umas coisas para Tati e eu disse, eu vou mandar da Europa, que é mais barato, né? De país para país da Europa do que eu mandar aqui do Brasil.
Sim. Aí eu fui nos Correios no último dia e fui literalmente correndo, porque, claro, aquela coisa, eu tive 10 dias em Madrid, eu podia ter ido no primeiro dia, deixei para ir no último. Aí tudo que era lugar que me dizia que era correio, não era correio. Não é mais correio, aqui é a sede administrativa de alguma coisa. Correio agora só não sei aonde. A gente ia para esse outro lugar, não era correio. Então nós literalmente, quando achamos o correio, a gente correu feito uns loucos. E aí a gente tinha que voltar pro hotel para pegar o avião, a Uhum. gente, vamos pegar um Uber. Só que assim, ó, era aquele trânsito assim em Madrid, porque era dia de semana, início do dia, né? Aí nós Uhum. voltamos correndo pro hotel, literalmente correndo pro hotel. Mas foi, ó, conseguimos mandar as coisas para a Tati, mas os cartões eu não achei. Diego, eu devo ter guardado em algum lugar da mala, né? Aham. Eu devo ter guardado ele em algum lugar da mala e eu mando de Porto Alegre. Quando eu chegar lá, azar. Sim. Infelizmente não vai ter selos daqui. Guria, eu nunca achei isso. Nunca achei os cartões. Eu fiquei com esperança que estivesse dentro de algum livro que eu comprei Uhum. lá, mas não achei dentro de livro nenhum. Eu fiquei com esperanças que tivesse pelo hotel, mandei recado lá perguntando se tinha deixado. Ninguém ia querer ficar com um maço de cartões postais já escritos, Sim. né? É. Não acharam lá. Então eu perdi em uma dessas andanças, porque naquele dia eu guardei os cartões, tudo na mesma bolsa que eu tava com os livros que eu tinha comprado, e, e nunca mais. E eu comprei nessa loja que tinha os carimbinhos, por isso que eu falei. Uhum. Gente, então assim, ó, olha só, tem até um mapa aqui. Então, quem precisar, não fique com vergonha. Peça mesmo que eu mando o livro ou eu mando um PDF. Sim. E é um amor, porque daí os autores contam também a experiência deles com Cervantes, com Dom Quixote. Sim. É bom, estamos E recheadas de coisa boa, Malu. sim, e olha, essas das tips, a gente falou 3 delas, mas tem muito mais tips. E a gente vai falando ao longo, talvez a gente faça um segundo vídeo sobre introdução a Dom Quixote, Uhum. mas eu tenho certeza que todas essas tips dele vão ser faladas por nós ao longo do vídeo. E eu vou colocar aqui um dos vídeos que também tem. Eu não sei se esse vídeo dele é aberto, mas se for aberto a gente deixa aqui para vocês. Mas um que certamente é aberto que tem no YouTube é esse de português, que ela fala sobre as traduções. Ela não chega a falar sobre a tradução dantofágica, porque é um vídeo antigo quando ainda não havia a tradução Uhum. dantofágica. Mas o próprio canal Dantofágica tem muito material sobre essa tradução. Sim. Inclusive, a gente pode botar depois, ao longo do que a gente for assistindo, colocar aqui. Porque eu não gosto da dica do vídeo que eu não vi, né? É, Mas o vídeo esse que eu vi, eu vou colocar, a gente vai colocar a dica aqui para sim. vocês. Eu ia dar então uma sugestão, Malu, como a gente tem, o prólogo e os versos, que são o começo do livro, a gente voltar a falar um pouquinho mais, né, talvez dessas e depois a gente entra nos capítulos em si, porque é coisa pouca, né, o prólogo e os versos preliminares. Então a gente poderia já num próximo vídeo já comentar sobre eles, e aí a gente vê se comenta mais algumas dicas aí, e um pouco mais da preparação antes de entrar nos capítulos em si, o início da leitura. Certo. Então, galera, se liguem. Se vocês quiserem já iniciar, para o próximo vídeo, terminem até o final do prólogo, né? O prólogo e os versos preliminares. Até o final dos versos preliminares. Isso, exatamente. E aguardamos vocês aqui nesse mesmo bate local.